Oi, gente, tudo bom? Essa é uma aula complementar às nossas aulas anteriores. Eu decidi fazer ela agora porque eu juntei, sabe, para não ficar um material picado, eu juntei ética e felicidade platônica com um olhar mais atual de ética, certo? Porque a gente viu a ética aristotélica, certo? Que é uma virtude através do equilíbrio, do meio termo. Mas muitas vezes nas questões pode vir uma análise de ambos, sabe? Tanto do olhar platônico como aristotélico, que você vai ter que saber diferenciar, tá bom? Então aqui assim, é uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é da avaliação ética para Platão, vai ter muito a ver com aquela questão das almas para ele, certo? Então ele sempre vai ter um olhar mais amplo da ética, um olhar mais viver em ética na sociedade, sabe? Que assim, a nossa ética ela tem que refletir na sociedade, tá bom? Porque para Platão, a gente tem que levar em consideração a questão que as almas são diferentes e a alma racional que é aquela que é superior e que está envolvida com conhecimento, certo? Então, como ele coloca o conhecimento como algo que tem uma autonomia, então também tem-se essa autonomia a partir da ética, entendeu? A ética também, ela é mais autônoma, sabe? Ela já está mais livre da questão sentimental na visão platônica. Então, assim, a gente tem que lembrar muito que a ética é uma coisa que molda o comportamento humano, sabe? Então, na visão platônica, a gente vai ter um olhar de questão de justiça, que viver com justiça e com harmonia rege o comportamento individual, certo? Então, tem-se que viver com ética, porque a ética ela leva em consideração princípios básicos da convivência humana, sabe? Que você vai respeitar o outro, você vai defender os direitos do outro, sabe? Através de ter um comportamento ético. E esse comportamento ético é essencial para se viver com justiça em sociedade, que para Platão era essencial para que uma sociedade realmente funcionasse, sabe? Ah, e assim, quando eu quis trazer a questão de uma ética na atualidade, eu quis principalmente distanciar a ética de moralidade. Não é nem de distanciar, desculpe o termo. É mostrar a diferença, na verdade. Porque muita gente confunde moral e ética e não são sinônimos, tá? Aqui, por exemplo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é ética? A ética, na verdade, ela é um conjunto, sabe? Um conjunto de regras, sabe? Tipo assim, existem regras que moldam o comportamento humano, certo? Então, agir com ética é você sempre pensar de acordo com esse princípio de viver bem, viver coerentemente. Por quê? Aí você faz essas três perguntinhas básicas. Eu quero, eu posso, eu devo fazer isso? Para saber se a sua conduta está sendo ética ou não. Esse exemplo que eu trouxe aqui da tolerância religiosa é porque eu tenho que respeitar a religião do outro, entendeu? Porque, vamos supor, eu, enquanto católica, eu não tenho direito de tratar mal, sabe? De tratar com desrespeito quem acredita na religião diferente da minha, entendeu? Isso quando eu levo em consideração esse olhar assim, racional essa questão essa questão mesmo do comportamento humano, não é racional você agir com ódio com outro que pensa ou que tem uma fé diferente da sua, sabe? E a moral? A moral, ela já é a questão do costume, sabe? A moral são os costumes culturais de uma de uma determinada sociedade, de uma comunidade, que com o tempo se transforma numa normativa, numa regra, sabe? Por exemplo,
Para nós, assim, para nós brasileiros, a questão de se ser monogâmico, sabe? É uma regra de costume. Não se aceita bem se você vê, por exemplo, alguém casado com duas esposas, sabe? Um homem com duas esposas. Mas é uma questão cultural, porque, por exemplo, no Oriente Médio tem muitas regiões onde isso é uma coisa comum. Então, é uma questão da moral deles, entendeu? E assim, então é sempre bom a gente botar isso, essa diferença básica. Moral tem a ver com costumes, entendeu? E ética tem a ver mais com uma coisa racional, com uma lei, sabe? Tipo isso. E aqui eu trouxe uma questão para vocês lerem depois, que inclusive disse diferença etimológica mesmo, sabe? De onde surgiu os nomes. Então vocês vão ler isso aqui depois no material, que é mesmo só para dar uma aprofundada. Inclusive pode até utilizarem quando quiser falar disso em alguma redação, por exemplo. E aqui eu quis trazer uma questão, porque muitas vezes a gente é considerado como um país antiético, certo? Mas na verdade, a gente tem um famigerado jeitinho brasileiro que surgiu muito na questão do, do cordialismo do brasileiro a partir do Sérgio Buarque de Holanda, que é um sociólogo brasileiro. Por quê? Porque ele coloca na obra dele que o brasileiro naturalmente é um ser cordial por ele sempre tentar fazer um autofavorecimento. Ele sempre mistura esferas públicas e privadas, entendeu? Desde que seja para benefício próprio. E isso me remete muito à questão também da malandragem, sabe? Cunhada pelo Nelson Rodrigues, que é um literário, né? Da nossa um grande escritor brasileiro. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele junta muito essas duas coisas, sabe? Daquela malandragem, com a questão do jeitinho, de sempre se favorecer achando que são coisas mínimas, só que esses pequenos, sabe, esses pequenos deslizes foram fazendo a gente construir uma pseudo-moralidade no Brasil, que na verdade são imorais, sabe? A gente tem um costume feio do Brasil de sempre achar que pequenas curvas, sabe? Pequenos autofavorecimentos são pequenos deslizes, mas não são, sabe? Porque isso numa esfera micro parece pequeno, mas na esfera macro faz a gente ser um país tão corrupto, sabe? Tão desrespeitoso com o bem, com o bem público, sabe? Faz a gente ser uma população que aceita demais, sabe? Sim, aceita e meio que acha comum. Porque se a gente tem casos recorrentes de escândalos, de corrupção e tudo, é porque a gente é sim um país que vai alimentando a falta de ética nas condutas, sabe? Do dia a dia. E assim, coisas pequenas que a gente acha que está passando despercebido, como um furar fila, como um nepotismo em micro, sabe? Microesfera, se amplia, sabe? Quanto vai se ampliando nas várias camadas da sociedade e a gente vê que as nossas escolhas são por representantes que também fazem a mesma coisa, sabe? Que também tem essa visão dessa mistura, sabe? Entre o público e o privado, não sabe separar as coisas, sabe? E existe uma diferença bem grande entre o que é a nossa moralidade pública e a nossa moralidade privada. Elas não podem se convergir, porque quando elas se convergem, acontece essa pseudo-moralidade, e na verdade a gente faz uma verdadeira zona, e o nosso país vai ficando um país que vive da imoralidade, na verdade, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito, sempre. Tá bom, gente? E assim, eu vou trazer uma discussão com um outro professor para a gente dialogar ainda mais sobre essa questão da ética, tá bom? Tchau, tchau.